Olá pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de questões comentadas e o assunto de hoje é a história do Brasil. Vamos falar especificamente sobre o Brasil Império. Vamos falar sobre o café, a escravidão, o trabalho livre, vamos falar sobre a queda da monarquia, o ciclo da Eva Mate, sobre o tropeirismo lá no Paraná. Fala todos esses assuntos aqui nesse vídeo, tá? Então assista ele até o final. Você vai fazer o concurso da Polícia do PM do Paraná, vamos ter vídeo aqui toda semana, pelo menos um, dois vídeos sobre o seu concurso. Então, para não perder nenhum vídeo, ative o sininho, se inscreva. E quem puder, inscreva também nas nossas redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter. Tá? Vamos agora, sem enrolação, para a questão número 1. Aqui tudo é direto, sem enrolação. Número 1. Integrando diversas regiões, construindo caminhos e formando vilarejos e cidades. O tropeirismo foi muito importante na história do período colonial brasileiro. Sobre as atividades do tropeirismo, assinale a alternativa correta. A. Comercializavam gado somente na faixa litorânea do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. B. Exerciam a mineração e o comércio de terras no interior da colônia. B. Praticavam a agricultura extensiva e o comércio de ouro nas cidades do litoral. B. Transportavam gado e mercadorias para suas atividades mercantis. E. Foram os responsáveis pela mudança da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Vamos lá, no Brasil colônia, principalmente no século 17 e 18, os tropeiros tinham uma grande importância econômica. E estes condutores de mula eram também comerciantes. Os tropeiros faziam comércio de animais, mulas e cavalos entre as regiões do sul e sudeste. Comercializavam também alimentos, principalmente seca do sul para o sudeste. Então, qual que seria a atividade dos tropeiros? Transportar gado e mercadoria para as suas atividades mercantis, ou seja, transportar gado e mercadoria para serem vendidas. E o nosso gabarito, então, é a letra D. E qual é o erro aqui da letra A, que foca somente na faixa litorânea do Rio Grande do Sul. Não é da faixa litorânea do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. É do sul até o sudeste. Então pegava do sul e levava até o sudeste. Esse que é o erro da letra A. Ele também falou que existia mineração. Não é mineração, era comércio de carne e animais. E a letra C? Não é comércio de ouro nem agricultura, a gente já viu, é de carne e animais. Guarde isso, é mula, cavalo, carne seca. E letra E? E a letra E viajou aí na maionese e falando que foi responsável pela mudança de Salvador para o Rio. Se é lá do sul para o sudeste que estão levando mercadorias mercantis. Então, guarde. Falou de tropeiro, tá falando de mercadoria do sul para o sudeste. Então, nossa cabrita aqui é a letra D. Questão número 2. O tropeirismo foi uma prática utilizada durante o período da história brasileira. A respeito desse fenômeno, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto uma. Assinale-a. A. A história do tropeirismo está associada com a ocupação portuguesa no sul do território colonial. B. O tropeirismo foi uma atividade isolada e contribuiu para o desenvolvimento de uma região limitada no extremo sul do território brasileiro em virtude das charqueadas. C. O tropeirismo era uma atividade usual do extremo sul do território brasileiro destinado ao transporte de cargas. D. A história dos tropeiros está associada aos estágios iniciais da sociedade que se formaram a partir das fazendas que criaram gado, equinos e muares. Durante o percurso dos tropeiros, os mesmos utilizavam os pousos existentes ao longo das trilhas das tropas. Naquela época, Portugal proibiu a agricultura e pecuária na região de Minas Gerais, pois eram regiões de metais e pedras preciosas. Logo, a extração de ouro era mais importante. Portanto, os tropeiros levaram alimentos e outras coisas para a região da Feira de Sorocaba e de lá iria para outros lugares, com o caminho de Viamão, Rio Grande do Sul, para São Paulo. Mas, quando ocorreu a construção das ferrovias, o tropeirismo perdeu sua força. Para quem vai fazer a prova da Polícia Militar do Paraná, tem que lembrar o quê? Que os tropeiros paravam
No Paraná, esperando o rio baixar, ou seja, ir lá para o Paraná esperava o rio baixar, criaram-se cidades no segundo Planalto, como a Lapa, Ponta Grossa, Castro, Rio Negro, Campos do Tenente, entre outras. Então guarde isso para sua prova. Eles paravam no Paraná para o rio baixar e que foi criando cidades a partir daí. Aqui a questão está pedindo uma que seja errada, porque falou exceto uma, ou seja, tem três certas e uma errada. Então a história tropeirense está associada à ocupação portuguesa no sul? Está certíssima. Na letra B, o erro da letra B é que falou que o tropeirismo foi uma atividade isolada que contribuiu para o desenvolvimento de uma região limitada. Não. Se saiu lá do sul até o sudeste, não é uma região limitada. Não está apenas no extremo sul do território brasileiro, tá? Do sul até o sudeste, uma região bem grande. Então, esse é o erro da letra B. O tropeirismo era destinado a transporte de carga? Sim, eu já falei. Transportava carga, transportava carne seca, transportava gado, várias coisas para o sudeste. Ou seja, todas as alternativas que estão certas, a única que está errada aí é a letra B. Questão número 3. De acordo com as características da expansão cafeeira no Brasil, analisar os itens abaixo e após assinalar a alternativa correta. 1. Mesmo com baixos recursos tecnológicos, entre 1850 e 1870, aproximadamente, o Brasil produziu e exportou toneladas de grãos de café, produto responsável pela fase mais próspera da economia imperial brasileira. 2. A cafeicultura não reforçou a escravidão no Brasil. 3. Em função da expansão cafeeira, o Brasil passou a ter uma economia independente de mercado internacional. Está correto: A. Somente o item 1. B. Somente o item 2. C. Somente os itens 1 e 2. D. Todos os itens. Vamos lá. A economia no segundo reinado sofreu grande mudança com a introdução do café nas pautas de exportação, trazidas pela mão do tenente-coronel Francisco de Melo Palheta. As primeiras mudas de especiarias vingaram em solo paraense. Na época, o consumo da bebida amarga era conhecido entre os consumidores europeus. Aos poucos, o café se tornou o produto chefe da nossa economia. O café normalmente levava 4 anos para sua primeira colheita. No norte do Paraná, as primeiras colheitas confirmaram o ouro verde que se tinha. De início, a lavoura cafeeira desenvolveu-se com base na grande propriedade de monocultura e na utilização de trabalho escravo, mas com a proibição dessa atividade em 1850, os fazendeiros foram obrigados a substituir os escravos trabalhadores livres assalariados, imigrantes europeus que tinham o incentivo do governo para trabalhar nos campos de cultivo, ou seja, por isso a nossa alternativa 2 está errada. A cafeicultura não reforçou a escravidão. A escravidão foi abolida, foi trabalho agora assalariado, então por isso a 2 está errada. E o Brasil não passou a ser uma economia independente não, do mercado internacional não. O que também deixa a alternativa 3 errada. Então a única certa aqui é a alternativa 1, que mesmo com baixos recursos tecnológicos, aproximadamente o Brasil produziu e exportou toneladas de grãos de café, produto responsável pela fase mais próspera do Brasil imperial, mas não tornando independente. Então, por isso, a letra A está certa. Número 5. Sobre a proclamação da República, a tradição historiográfica relaciona 3 questões responsáveis pela queda da monarquia: a questão servil, a escravidão, a religiosa e a militar. Leia atentamente os itens abaixo. 1. Segundo o regime de padroado, ao imperador a escolha de clérigos para os cargos importantes da igreja. 2. A igreja afastou-se do governo imperial após D. Pedro II ter ordenado aos padres afastarem-se da maçonaria. 3. A Lei Saraiva Cotegipe estabelecia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade, tendo um alcance extremamente positivo na luta contra a escravidão no Brasil, pois, na prática, colocava em liberdade imediata um grande contingente de escravos que tinha atingido a idade. 4. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel promulgou a Lei do Ventre Livre, declarada extinta a escravidão no Brasil. 5. O exército brasileiro tomou consciência de sua importância após a Guerra do Paraguai. A única alternativa em que todos os itens têm características corretas.
Vamos lá. O inciso 1 está certíssimo. Naquela época, de acordo com a Constituição do país, a igreja era subordinada ao Estado por meio do regime de padroado, no qual o imperador tinha o poder de nomear padres, bispos e cardeais. Já a 2 tem um errinho aí, porque foi o Vaticano, em 1864, que decidiu proibir a existência de paróquios ligados à maçonaria. Então não foi Dom Pedro. E, por sinal, Dom Pedro II era maçom. Por que com maçom, então, ia proibir um padre de ser maçom? Não tem cabimento nisso, né? E a 3 aí, qual que é o errinho da 3 aí? A 3 fala que a lei dos sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva contra Egito, foi promulgada dia 28 de setembro de 1885. Essa lei concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade, porém que a questão falou que deu liberdade a vários escravos, mas está errado, que a lei beneficiou poucos escravos, pois eram raros os que atingiam essa idade, devido à vida sofrida que levavam. Então esse negócio aí que colocava em liberdade uma grande quantidade de escravos, está errado. É minoria, que poucos chegaram aos 60 anos. E a 4 aí, a 4 está errada, porque a lei que pôs fim à escravidão é a lei áurea, não é a lei do ventre livre, é a lei áurea. E a número 5 está certíssima. Após a vitória da Guerra do Paraguai, o oficialato alcançou prestígios e muitos jovens de classe média e popular passaram a ingressar no exército. Os militares passaram a se opor ferramentemente a Dom Pedro II e tiveram participação efetiva no declínio do segundo reinado. Então, nós acabamos de ter que letrar apenas o item 1 e 4 estão certos. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!